Bom dia! O dia que o Senhor preparou para nós vivermos. E chegamos em 2025, hoje já no segundo dia do ano de 2025. Creio que este ano será maravilhoso. Creio que este ano o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas, partindo do nosso compromisso com o Senhor. Não vamos esperar somente que o Senhor faça, mas o que nós podemos fazer para que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida, para que nós possamos acessar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Assim como eu disse no último dia do ano, que as bênçãos já estão preparadas para nós, mas como vamos caminhar para chegar até as bênçãos que já estão preparadas para nós? Este é o fato, este é o desafio desse ano. Como vamos caminhar para chegar até as bênçãos? Então, vamos louvar ao Senhor, agradecê-lo por este dia, o dia que Ele está nos dando a possibilidade de vivermos, o dia em que Ele está nos dando a possibilidade de acessarmos a nossa história, a história que Ele tem escrito para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua soberania, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua justiça, Senhor, que está sobre nós neste dia, o dia que o Senhor preparou para nós, o dia que o Senhor já tem escrito, e nós queremos, Senhor, acessar o que o Senhor tem escrito para nós vivermos. Espírito Santo, traga a nós a revelação do que o Senhor tem escrito para que vivamos hoje, para não sermos como Saul, que abortou os planos do Senhor para a vida dele, mas que nós estejamos, Senhor, atentas à tua voz, para assim viver o que o Senhor tem escrito para nós hoje. Meu amado Jesus, nós te louvamos, Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Jesus, tu és o nosso rei, Jesus, tu és o nosso amado, Jesus, tu és o nosso noivo esperado, a quem temos, Jesus, nos adornado como noiva, Senhor, esperando a tua volta, Senhor, e vivendo, Senhor, com intensidade e intencionalmente, Senhor, a tua palavra. E te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, pelos pecados inconscientes, pelos pecados, Senhor, que fazemos, Senhor, que aquele pecado, Pai, que muitas vezes é cotidiano, Pai, mas que nós permanecemos nesse pecado. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por toda maledicência, Senhor, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que não ouvimos a Tua voz, que somos infiéis a Ti, Senhor, que desobedecemos a Tua palavra. Sim, Senhor, perdoa-nos e lava-nos, Senhor, para que neste dia, o dia, nós possamos estar limpos, Senhor, limpas para viver, Senhor, o que o Senhor tem para nós nesse dia. Amém? E eu quero iniciar esta nossa primeira mensagem do ano de 2025 falando sobre o Verbo. Jesus, Ele é o Verbo, como é dito aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Jesus é a palavra, e verbo aqui quer dizer palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, Jesus é a palavra que nos traz a vida, Jesus é a palavra que nos dá o caminho, Jesus é a palavra da verdade e muito mais
Só que o que eu quero enfatizar aqui para nós hoje é o verbo. O verbo, quando nós entendemos o verbo na língua portuguesa, ele tem esta definição. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. É ele quem dá vida às frases, mostrando o que está acontecendo, como as coisas são ou o que está sendo feito. Então o verbo, ele é aquele que indica ação, estado e fenômeno. E Jesus, sendo o verbo, se nós olharmos para Jesus com esta visão, nós vemos que Jesus ele é ação, que Jesus ele é estado e que Jesus ele é fenômeno. Então, a ação, qual é a ação do verbo? Um exemplo, ele corre todos os dias, então uma ação, correr, andar, falar. E estado, outro exemplo, um exemplo de estado, ela está feliz, então ela está feliz, ela está alegre, ela está vibrante, está. E fenômeno, chove muito nesta época do ano, chove muito nesta época do ano. Então nós temos aqui uma característica, uma definição do verbo, e trazendo novamente para Jesus. Jesus, ele é a ação. E eu quero aqui trazer uma ação de Jesus. Jesus, ele deu a sua vida. Jesus entregou a sua vida por cada um de nós na cruz. Esta é uma das ações de Jesus e a maior ação de Jesus, entregar a vida dele por nós. Então Jesus, ele é a resolução. Jesus é aquele que resolveu a nossa vida na cruz. E qual é o estado de Jesus? Jesus, ele é a vida. Então Jesus é a vida. E qual o fenômeno de Jesus? Nele tudo foi criado. Tudo existe em Jesus. Então, trazendo aqui, eu quero trazer uma palavra que vai nos dar um norte sobre o verbo, sobre a palavra, sobre Jesus. Na parábola do semeador em Mateus 13, que Jesus ele fala ali sobre a parábola do semeador, nós vemos que o semeador sai a semear e semeia em vários solos, mas só um solo é que frutifica. Então, Mateus capítulo 13, no verso 23, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz. A 100, a 70 e a 30 por um. Então, mais uma vez. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. É que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Karina, mas o que isso tem a ver com o verbo? O que isso tem a ver com a palavra? Vamos lá. Aqui, nesta parábola, nós vemos que Jesus, Jesus é a palavra, Jesus é um verbo. Então, Jesus é que é semeado. Quando fala da palavra, que a palavra que foi semeada, Jesus é que é semeado nesses terrenos. E o terreno nada mais é que nós, o nosso espírito, a nossa alma. Então, aqui, para que acontecesse algo com esta palavra, precisa que seja ouvida e seja compreendida.
Então aqui nós temos uma ação. Então, na palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o verbo Jesus, é preciso que em nós tenha ação, estado e fenômeno. Então, para compreender, então aqui nós ouvimos e precisamos compreender a palavra. Então, para compreender, há uma ação. E qual é a ação que nós precisamos para compreender? Nós precisamos buscar relacionamento com o Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer o verbo, nós precisamos orar. Esta é a ação que cabe a nós para compreender a palavra do Senhor. E qual o estado, Karina? O estado é estar convicto que Jesus é o verbo, é estar convicto que Jesus é a palavra, do que Jesus faz em nós, faz em nossa vida, faz em nosso espírito, faz em nossa alma, faz em nosso corpo, faz em nossa casa, da transformação que Jesus opera em nós. Outro estado é que Jesus, sendo o verbo, nós precisamos nos mover nesse princípio da palavra. Nós precisamos nos mover em ação, estado e fenômeno para que a palavra seja eficaz em nós, para que a palavra se cumpra em nós. Porque quantas vezes nós falamos, nossa, eu ouço a palavra, eu vou na igreja, mas a palavra não se cumpre em minha vida. Mas qual é a ação que nós estamos tendo para que a palavra cumpra em nossa vida? Qual o estado que nós estamos nos colocando para que a palavra seja eficaz em nossa vida, para que Jesus possa ser quem Ele é em nossas vidas? E o fenômeno é frutificar. Nós vemos aqui em Mateus 13:23 que quando ouve a palavra, que quando compreende a palavra, ela frutifica. Então, o fenômeno é frutificar. E como frutificar, né? O frutificar, o fenômeno, é tudo isso. É a ação que nós temos na palavra, com a palavra, é o estado que nós vamos ter na palavra, com a palavra, para que frutifique, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos viver as promessas do Senhor, para que esses frutos que saem de nós, que possam alcançar outras vidas, porque não é só para nós a palavra do Senhor. Jesus não se revela só a nós. Jesus, ele se revela a nós para que nós possamos depois revelar Jesus para as outras vidas, para as outras pessoas. Então, que nós possamos ter Jesus como o verbo, como a palavra, que nós possamos nos mover em ação, em estado e em fenômeno, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos chegar no final de 2025 e falar, uau, eu frutifiquei, mas eu tive ação, eu ouvi a palavra do Senhor, eu compreendi a palavra do Senhor, eu vivi a palavra do Senhor, eu pratiquei a palavra do Senhor. Então, que nós possamos estar ligados com o verbo que é Jesus, com a palavra que é Jesus, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos caminhar neste ano de 2025. E vamos ficando por aqui.
Amanhã volto com vocês trazendo a oração do O Dia e a palavra para o dia. E eu quero aqui também falar uma coisa para vocês. O meu segundo livro já está na pré-venda. E quem quiser adquirir esse livro é R$ 44,90 agora na pré-venda. A pré-venda vai até dia vai até 13 de janeiro. O lançamento vai ser dia 22 de fevereiro. Então, se você quiser adquirir o Deus que age na história, é só falar comigo aqui pelas redes sociais e a gente combina tudo, frete, quando eu entrego o livro para você e eu disponibilizo para você a chave Pix para que você possa adquirir o Deus que age na história. E fica aqui um beijo de Karina Helene, força com aroma doce e até amanhã no nosso O Dia.